Olá, queridos amigos do Centro Espírita de Regeneração Chico Xavier. É com muita alegria que nós estamos juntos neste momento para refletirmos, aprendermos um pouco mais sobre o que a doutrina espírita tem para nos oferecer na compreensão dos ensinamentos de Jesus. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre essa doutrina, esse consolador prometido por Jesus, que veio possibilitando com que nós pudéssemos compreender o porquê de nós estarmos aqui, de onde viemos, para onde vamos, porque existem tantas desigualdades neste mundo. É com muita alegria, então, que juntos vamos desenvolver esse estudo. Nós vamos compartilhar com vocês alguns slides que vão ajudar a nortear aí o nosso pensamento. Voltando aqui, vamos pegar aqui do início da apresentação. Isso. Bom, quando nós dizemos que o Espiritismo é uma doutrina de amor e nós relacionamos com Jesus, é justamente porque o Espiritismo, ele é essa doutrina que tem o papel de reviver os ensinamentos de Jesus. Ela tem o papel de nos levar a compreender tudo aquilo que Jesus nos disse, muitas vezes de forma alegórica, velada. O Espiritismo vem levantando o véu para que nós possamos compreender os ensinamentos de Jesus na sua plenitude. O Espiritismo que é o consolador que Jesus nos prometeu. Então, hoje nós vamos aprender um pouco sobre esse Espiritismo. E a primeira pergunta que vem à mente de muitas pessoas que ouvem falar sobre o Espiritismo, mas não estudaram, não tiveram a oportunidade de conhecer a doutrina, as pessoas perguntam: o Espiritismo sempre existiu? E muitas vezes nós até fazemos uma confusão com isso, porque nós sabemos, nós temos relatos na Bíblia, no Velho Testamento, de que desde que o homem está aqui na Terra e que se registra alguma coisa, nós temos relatos de contatos entre encarnados e desencarnados. É o anjo que apareceu, não é? É a pitonisa que vivia no templo, que fazia esse papel do intermediário, que eram os médios daquela época. Então, nós sempre temos esses relatos do intercâmbio entre os chamados vivos e os chamados mortos. Porque, na verdade, nós sabemos que estamos todos vivos. A diferença é que nós estamos hoje aqui, vivos num corpo de carne, na vida material. E aqueles que já retornaram, que já faleceram ou desencarnaram, eles continuam vivos, já vivendo numa outra dimensão, no mundo espiritual, que é a nossa verdadeira pátria. Então, quando nós pensamos assim, se esses relatos existem, quer dizer que o Espiritismo sempre existiu? E a resposta é não. Quando Allan Kardec, que daqui a pouquinho nós vamos ver como que isso aconteceu, quando Allan Kardec lançou a primeira obra espírita, o Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1857, na introdução do livro, Allan Kardec diz que para designar coisas novas, seriam importantes termos novos. Porque a doutrina que ele estava apresentando ao mundo, ela era, sim, espiritualista. Assim como todo aquele que crê na sobrevivência da alma, também é espiritualista. Mas ela tinha algo diferente e ela não era simplesmente espiritualista, porque ela provinha dos espíritos. Então ele chama aquela nova doutrina de doutrina espírita, ou doutrina dos espíritos, ou espiritismo. O nome quem deu foi Allan Kardec, espiritismo. E ele diz que os seus adeptos seriam os espíritas ou espiritistas. Então, na verdade, o espiritismo, como nós conhecemos, desta forma, com Allan Kardec, codificando esses ensinamentos e colocando para nós como livro, ele surgiu com a publicação da primeira obra espírita, o Livro dos Espíritos. Mas é importante nós lembrarmos que, naquela época, o mundo estava fervilhando. As comunicações espirituais, elas estavam acontecendo no mundo inteiro. Foi um período, né, dessa nova etapa em que os espíritos começaram a se comunicar de muitas formas, em muitos lugares.
E teve um episódio que é marcado como sendo o início do novo espiritualismo, do espiritualismo moderno, que é conhecido como o episódio de Hydesville, ou o episódio das Irmãs Fox. É interessante porque em 1848, numa pequena aldeia, pequenina cidade chamada Hydesville, que era um pequeno aglomerado de casas de madeiras, né, típicas de uma população de agricultores, no estado de Nova York, no condado de Rochester, neste lugar começaram a acontecer alguns fatos muito interessantes. Ali vivia uma família, a família Fox, que era composta pelo pai, pela mãe e por duas meninas, Kate e Margaret. Eles viviam numa casa que, no passado, tinha uma história nessa casa. E eles não sabiam, né? Eles ficaram sabendo depois. Então, isso aqui é uma representação da casinha que eles viviam, uma casa simples, de madeira, rústica, uma família, né, comum, pobre, naquele pequeno povoado. Só que começaram a acontecer algumas coisas muito estranhas. Quando as meninas iam dormir, especialmente no quarto das meninas, começavam a aparecer muitos ruídos estranhos. Batidas na parede, batidas no assoalho, batidas no armário. Em todo lugar elas escutavam ruídos, como se estivessem raspando alguma coisa no chão. E elas se assustavam, corriam, chamavam os pais, e eles procuravam, em vão, a origem daqueles barulhos. Eles não conseguiam entender de onde que vinham aqueles ruídos. E as meninas, muitas vezes, saíam dos seus quartos, iam para o quarto dos pais, mas os ruídos acompanhavam. Onde as meninas estavam, esses ruídos também estavam. E isso era algo que gerava muito medo, gerava muita confusão, né, na cabecinha das meninas. E da própria família como um todo. Aí, no dia 31 de março de 1848, deu-se um lance fantástico nesse episódio de Hydesville. A menina menor, Kate, que tinha apenas 7 anos, a Kate Fox, de forma muito espontânea, ela desafiou essa força. E ela desafiou a força a repetir o que ela fazia, batendo com as palmas das mãos e dizendo para que a força repetisse como ela. E é interessante que ela diz assim: aqui, senhor pé rachado, faça o que eu faço. E ela batia, então, a mão 3 vezes e o barulho respondia exatamente igual 3 vezes, 3 pancadas. Percebam que ela chamava ele de senhor pé rachado, fazendo uma alusão ao espírito do mal, ao demônio, porque elas imaginavam que aquilo tudo só podia ser obra do demônio, não é? Que infernizava a vida de toda a família lá naquela casa. Só que, à medida em que eles foram, então, aperfeiçoando esse método de comunicação com essa força invisível, eles chegaram à conclusão de que aquela força podia ver e ouvir. E aí eles chamaram os vizinhos. Eles chamaram os vizinhos, chamaram pessoas, e aí todos começaram a perguntar coisas para essa força. E aí a gente pensa assim, mas como é que eles perguntavam? Eles criaram um código. Então, se desse uma batida, equivaleria à letra A. 2 batidas, letra B. 3 batidas, letra C. Imaginem vocês o trabalho que era construir uma frase. Não é? Porque as letras finais do alfabeto requeriam muitas batidas. Mas dessa forma, eles foram informados de que ali, naquela casa, tinha sido assassinado, há algum tempo atrás, tinha sido assassinado um caixeiro viajante. Naquela época era comum, né, os vendedores ambulantes, eles iam de cidades em cidades, vilarejos em vilarejos, levando seus produtos. E a família que morava naquela casa anteriormente recebeu esse caixeiro viajante e ofereceu pouso a ele. Ele pediu, né, para descansar, para dormir, a família o acolheu, e depois eles o roubaram, né, e para roubá-lo, eles tiveram que matá-lo. E ele foi enterrado ali naquela casa. E é interessante que ele contou esse fato, e de imediato eles buscaram vasculhar a casa para ver se encontravam os restos mortais. Num primeiro momento não encontraram, mas anos depois realmente foi confirmada a informação e eles encontraram os restos mortais daquele espírito que se chamava Charles Hosman. Charles Hosman, então, o mascate
tinha sido assassinado naquela casa, e era ele quem produzia aqueles ruídos como forma de chamar a atenção da família para esse fato. É interessante nós lembrarmos o seguinte: por que as coisas aconteciam ali naquela casa, especialmente no quarto das meninas? Porque as meninas eram médiums. Médiums com um tipo de mediunidade que nós hoje conhecemos como sendo mediunidade de efeitos físicos. Então, as meninas forneciam o ectoplasma necessário para que o espírito pudesse produzir aqueles fenômenos que aconteciam naquela casa. As irmãs Fox, elas, existem inclusive livros contando a história delas, elas foram estudadas, não é, por cientistas, porque elas tinham uma mediunidade muito exuberante, né, de efeitos físicos. Naquela época, não se sabia o que nós sabemos hoje, que a mediunidade é um dom que Deus nos dá de forma gratuita e que nós temos que, da mesma forma, colocá-la a serviço da população, a serviço de Deus, gratuitamente. Naquela época não se sabia isso. Então, as meninas começaram a se apresentar em teatros, em auditórios. A irmã mais velha era a agente delas, né, que organizava tudo isso. Então, elas tiveram uma vida difícil, muito problemática. Existem livros que contam, né, e quem tiver interesse em conhecer melhor a história das irmãs Fox tem essa possibilidade, né, buscando um livro que fale sobre isso. Mas nós queremos, então, chegar logo depois, praticamente ao mesmo tempo que aconteciam essas coisas em Hydesville, nos Estados Unidos, na Europa estava acontecendo uma febre, uma verdadeira febre, e que era uma prática muito comum, desde as famílias mais simples quanto as famílias mais abastadas, a nobreza, que eles chamavam que era o momento das mesas falantes. Como é que era isso, né? Mesas falantes. Antes de nós falarmos de Allan Kardec, vamos falar um pouquinho sobre as mesas. As pessoas se reuniam em ocasiões muitas vezes festivas e num determinado momento elas se sentavam em torno de uma mesa e colocavam as mãos sobre a mesa, espalmadas, né, uma ao lado da outra, e ali naquele momento elas começavam a dialogar com essa mesa. E essa mesa, ela levitava, ela girava de forma rápida, vertiginosa, ela dava pancadas com o seu pé no chão, e da mesma forma que lá em Hydesville, eles criaram um código pelo número de pancadas correspondendo às letras, e eles conversavam com essas mesas. Foram as comunicações bem no início, de formas bem rústicas. Depois, eles identificaram que se eles amarrassem uma pena, um lápis, né, numa cesta, o lápis escreveria, ou numa ardósia, uma prancheta. Então, eles estavam exercitando a mediunidade, que eles não sabiam bem o que era. Mas o fato é que eles conversavam, dialogavam, e eles diziam que eram com as mesas. E o nosso Allan Kardec, que nós vamos conhecer agora, na verdade, Allan Kardec foi um pseudônimo. Ele se chamava Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Ele nasceu na cidade de Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804. E ele desencarnou em Paris em 31 de março de 1869. Ele foi casado com a professora Amélie Gabrielle Baudet, que foi uma grande auxiliar, apoiadora do trabalho de Kardec. Ele fez os estudos inicialmente, ainda criança, ele foi enviado pelos pais para Yverdun, na Suíça, para estudar no Instituto Pestalozzi. Pestalozzi já naquela época era reconhecido como um grande educador. Então, o nosso pequeno Hippolyte Léon foi enviado para estudar com o mestre Pestalozzi. E ele se destacou muito lá no Instituto Yverdun, porque ele tinha uma facilidade, uma inteligência, aprendia muito rapidamente, era muito dedicado, disciplinado. Tanto que, em alguns momentos, quando Pestalozzi precisava se ausentar, ele indicava Rivail para substituí-lo junto aos seus pupilos, aos seus alunos. O nosso Rivail também era excelente poliglota, tinha conhecimentos de inglês, de alemão, italiano, espanhol, holandês, além do francês, que era a língua mãe dele, né? E ele traduziu diversas obras de Fénelon
para a língua alemã. Nós vamos ver aqui o seguinte, que antes dele começar a sua missão como codificador, ele teve um papel muito importante na educação, não somente na França, mas na Europa como um todo, porque ele era professor de universidades, de escolas, ele lançou vários livros didáticos. Naquela época, os conhecimentos eram muito vastos, então ele tinha conhecimentos em várias áreas, né? Filosofia, sociologia, ciência, astronomia, medicina, pedagogia, ele tinha muitos conhecimentos. Ele pertenceu a várias sociedades culturais. Ele fundou e presidiu, enquanto encarnado, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que foi a primeira instituição espírita do mundo. Logo que Allan Kardec lançou o Livro dos Espíritos, em 1857, no ano seguinte, em janeiro, ele criou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E ele teve como colaboradores, né, outros dois espíritos que nós admiramos muito e gostamos muito das suas obras, que são Leon Denis e Camille Flammarion. Mas é interessante, primeiro, nós lembrarmos o seguinte: quando o nosso professor Rivaio soube dessas reuniões com as mesas girantes, ele, a princípio, imaginava que aquilo era charlatanismo, pessoas que agiam de má fé, fraude, ou então era algo perfeitamente explicável à luz do magnetismo. Ele era um estudioso do magnetismo, mas ele ria e dizia assim: como é que pode uma mesa falar? Se vocês me provarem que a mesa tem um sistema nervoso, eu acredito, mas se não, é impossível as mesas falarem. Ele era muito racional, ele era um homem de ciências. Só que ele começou a perceber que várias pessoas que ele admirava, pessoas sérias, honestas, éticas, estavam realizando pesquisas com o fenômeno das mesas. E ele foi convidado várias vezes para participar dessas reuniões. Ele sempre recusava, até que um determinado dia ele resolveu aceitar o convite. E ele vai para uma dessas reuniões, e o que ele viu ali mudou completamente a vida dele e a maneira dele enxergar o mundo. Porque ele percebeu que por trás daquele fenômeno mecânico, das mesas levitarem, flutuarem, rodarem, baterem os pés, havia por trás daquele fenômeno uma inteligência. Era um espírito. Ele descobriu que se tratava de um espírito, de alguém que já tinha vivido aqui, que já não tinha mais o corpo de carne, e que se usava daquele método para se comunicar. E quando ele percebeu isso, ele se dedicou a esse estudo, ele passa a frequentar as reuniões sérias de intercâmbio espiritual, e a mediunidade também começa já a se desenvolver. Os médiuns perceberam que se eles pegassem o lápis ou a pena, os espíritos escreveriam pelas suas mãos, não havia necessidade mais da prancheta, da cesta. Então, dessa forma, Allan Kardec começa a estudar, e ele começa a fazer perguntas aos espíritos que outros grupos já estavam fazendo, perguntas importantes, cujas respostas são importantes para a humanidade, como, por exemplo, o que é Deus? Por que existe tanta desigualdade no mundo? Onde nós estávamos antes de nascermos aqui? Nós já existíamos? Se existíamos, estávamos onde? Por que nós estamos aqui neste momento? E para onde iremos após a morte do corpo? Continuaremos vivendo? Então ele foi perguntando, né? O que é Deus? Primeira pergunta de O Livro dos Espíritos. E ele fez essas perguntas no grupo em que ele participava de alguns grupos, mas ele também enviava essas perguntas, os seus cadernos, para vários grupos sérios que também estavam estudando o fenômeno. Ele mandava os cadernos com as perguntas. Então, aquelas mesmas perguntas eram respondidas por espíritos diferentes, por meio de médiuns diferentes. E quando mandavam para ele aqueles cadernos com as respostas às perguntas, ele fazia um trabalho de análise. Imaginem o trabalho enorme que ele teve. Então, ele fazia esse trabalho de análise, comparando as respostas, e ele percebia que havia uma similitude. Os espíritos respondiam a mesma coisa
independente de onde fosse. Então, fazendo essa análise e esse estudo, foi que ele criou o Livro dos Espíritos, na sua primeira edição, com um pouquinho mais do que 500 perguntas. E aí surgiu aquele momento em que ele deveria lançar o livro. Quem assinaria o livro? Ele assinaria Hippolyte Léon Denisard Rivail? E no entendimento dele, se ele colocasse o nome dele assinando pelo livro, as pessoas podiam avaliar a obra pelo autor, porque ele já era muito conhecido, muito respeitado. E ele dizia que aquele conteúdo não era dele. Ele tinha tido o trabalho de organizá-lo, de colocá-lo, né, numa forma codificada, mas que o ensinamento era dos espíritos. Então ele é informado por um amigo espiritual que diz que numa reencarnação anterior, passada, ele era um druida nas Gálias e ele chamava-se Allan Kardec naquela reencarnação. Então ele resolve usar um pseudônimo, ele coloca Allan Kardec justamente para que as pessoas avaliassem a obra pelo seu conteúdo e não pelo autor. Assim ele lança a primeira edição de O Livro dos Espíritos. E nós temos na doutrina espírita as obras que nós consideramos fundamentais, ou também obras básicas. Eu prefiro usar o termo fundamentais, porque básico às vezes passa uma ideia errada para as pessoas, não é? Eu me recordo uma vez que uma pessoa me perguntou assim, falou, olha, você me disse que para eu conhecer o Espiritismo, eu preciso estudar as obras básicas de Allan Kardec. Mas eu queria logo já passar para outra etapa, sabe? Para as mais avançadas. Eu não quero começar do básico. Né? Dando a ideia de que essas obras seriam apenas o básico e que depois viria o conteúdo mais avançado. Na verdade, essas obras, elas contêm todos os princípios da doutrina espírita. Então, nós temos como primeira obra o Livro dos Espíritos, conforme nós já dissemos, lançados em 1857. Depois, na sequência, foi lançado o Livro dos Médiuns, em seguida o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Essas constituem as 5 obras fundamentais da doutrina espírita, onde estão contidos todos os seus princípios. Temos outras obras não menos importantes, como obras póstumas, que foi lançada após a desencarnação de Allan Kardec, com escritos seus, textos seus que foram compilados, o que é o Espiritismo e a Revista Espírita. 12 anos de Revista Espírita, em que Kardec compartilhava com as pessoas a sua vivência no início do movimento espírita daquela época. Porque o movimento espírita começou com Allan Kardec, quando ele funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? E aí, gente, nós temos os princípios que são fundamentais ou basilares da nossa doutrina. Primeiro deles, existência de Deus. Quando Allan Kardec organiza as questões do Livro dos Espíritos, primeira questão que ele coloca, o que é Deus? Perceberam que ele não pergunta quem é, porque nós temos aquela ideia do Deus antropomórfico, aquele velhinho de barbas brancas sentado lá no trono, no céu, olhando para nós. Para a razão de Allan Kardec, aquilo não seria possível. Então ele pergunta o que é Deus? E os espíritos respondem, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Percebam que Deus, então, é o criador de tudo que existe. Tudo aquilo que não é feito pelo homem é obra de Deus, inclusive o próprio homem. Crença na imortalidade da alma. O Espiritismo nos comprova, por fatos, de que a alma sobrevive à morte do corpo. Nos comprova como? Nos comprova por meio da comunicabilidade. Os espíritos que já partiram, que já desencarnaram, se comunicando conosco que estamos aqui na matéria. E às vezes as pessoas perguntam, né? Se perguntam e dizem assim, mas como é que eu sei que isso é verdade? Como é que eu sei que isso não é coisa da cabeça dos médiuns? Algumas pessoas dizem assim, não, isso tudo está aí no inconsciente coletivo, não prova nada. Mas quando você vê uma mãe, um pai, uma pessoa que vai até Chico Xavier, que esteve conosco, né, por mais de 90 anos, que era um médium por excelência, evangelizado, uma pessoa que não se pode dizer nada contra ele,
A vida inteira foi de doação, de amor ao próximo, de caridade. Quando aquela pessoa busca Chico Xavier no auge da dor, do desespero, pela partida de um ente querido, e recebe uma carta, onde naquela carta ela encontra informações privadas, particulares, que só ela sabia. Só ela e o espírito comunicante sabiam daquele fato, daquilo que é mencionado na carta. Então, as cartas que Chico Xavier recebiam eram cartas cheias de detalhes, de informações que só a pessoa poderia saber. O médium não teria a menor condição de saber aquilo. Como não comprovar a existência do espírito? Então, nós temos a certeza, vai além da crença. Nós sabemos que existe Deus e que os espíritos, nós, espíritos, somos imortais. O corpo que nós usamos aqui nessa reencarnação, ele é matéria e ele se decompõe quando chega ao fim da sua etapa. Mas nós que somos seres espirituais, nós prosseguimos vivendo. E para que nós possamos entender o porquê de tanta desigualdade no mundo, por que umas pessoas nascem com todos os favores, uma pessoa que nasce bonita, saudável, inteligente, bem colocada na sociedade, com uma boa família, parece ter todas as facilidades na vida, ao passo que outra nasce deficiente, aleijado, com problemas mentais, às vezes nasce numa extrema miséria, com famílias desestruturadas. Por que Deus permite que isso aconteça? Como Deus escolhe quem vai sofrer, quem não vai sofrer? Então, a reencarnação é que nos explica por que isso acontece. Porque nós entendemos que nós estamos submetidos a uma lei de retorno, de ação e reação. Então, a nossa ação, ela gera uma reação, que nem sempre nós vamos colher essa reação nessa encarnação. Muitas vezes ela fica para outras. Então, a reencarnação é que nos explica o porquê das desigualdades no mundo. Nós temos certeza também do esquecimento do passado. Porque também é uma outra dúvida que as pessoas têm. Se nós já vivemos outras vezes, por que nós não nos recordamos? Que interesse teria se eu já vivi tanta coisa, se eu não me lembro agora nessa reencarnação para me ajudar a não repetir os mesmos erros? Mas aí nós compreendemos que o esquecimento do passado, ele é uma bênção, é a misericórdia divina atuando na nossa vida. Porque Deus nos dá a oportunidade de recomeçarmos. Imaginem vocês se nós nos lembrássemos de tudo que nós já tivéssemos vivido. E aí, Deus, na sua misericórdia, nos permite planejarmos, renascermos aqui numa mesma família, os desafetos do passado. E aí, quando nós chegássemos aqui, os nossos pais, quando nos recebessem pelas portas do nascimento, olhassem para nós e dissessem, ai meu Deus, olha quem está chegando. Aquele fulano que me matou, que fez isso, que fez aquilo. A vergonha que nós sentiríamos se fôssemos nós os agressores, não é? Ou o medo da retaliação. Então, o esquecimento do passado, ele é uma bênção divina, porque ele permite que nós renasçamos no mesmo lar aqueles inimigos do passado, para que nós possamos aprender a amarmos uns aos outros. Então, é um dos princípios da doutrina espírita. O outro princípio é a comunicabilidade dos espíritos. Essa possibilidade que nós temos, por meio da mediunidade, de conversarmos com aqueles que já partiram. Por isso que a doutrina espírita ela é dos espíritos, porque por meio de médiuns que os espíritos trouxeram para nós os seus ensinamentos e continuam nos trazendo até hoje. Nós também acreditamos na fé raciocinada. Allan Kardec dizia para nós, não basta crer, é preciso, sobretudo, compreender. Nós precisamos compreender os ensinamentos que o Espiritismo nos traz. Não apenas porque alguém nos disse e nós aceitarmos. Isso é fé cega. A fé raciocinada é aquela que questiona, é aquela que indaga o porquê. Faz sentido? Tem lógica? Essa é a fé raciocinada. Estamos todos submetidos, então, a uma lei de evolução.
Isso quer dizer o quê? Que quando Deus nos criou, todos da mesma forma, espíritos simples e ignorantes, ignorantes no sentido de não conhecer, ele nos deu o livre-arbítrio e ele nos destinou à perfeição. Então, nós estamos aí submetidos a essa lei de evolução, e uma coisa que nós temos certeza é de que um dia nós seremos espíritos puros. Assim como Jesus é um espírito puro. Jesus é o nosso irmão, muito mais antigo que nós, que já percorreu toda a escala evolutiva e hoje é um espírito crístico que ajuda o Senhor no processo da criação. Estamos todos aqui para aprendermos a lei moral, porque apenas com a prática das virtudes que nós precisamos desenvolver em nós é que nós chegaremos um dia a essa perfeição. É importante nós falarmos um pouquinho sobre a prática espírita. O espiritismo ele não tem nenhum tipo de ritual, de hierarquia, né? Nenhum culto exterior. Não existem sacerdócios. Então, os espíritas, eles são todos voluntários. Nós espíritas somos voluntários, nós não trabalhamos por dinheiro. Nós temos as nossas profissões e nós somos palestrantes, dirigentes de casas espíritas, trabalhadores da evangelização, da mediunidade, qualquer que seja, de forma voluntária, porque nós acreditamos que nós temos que dar de graça aquilo que de graça nós recebemos. Deus deve ser, então, adorado em espírito e verdade. Então, quando a gente fala aqui cuidado com práticas não espíritas, é para nós não confundirmos. Existem muitas práticas que são atribuídas ao espiritismo, mas que não têm nada a ver com o espiritismo. Nós não estamos questionando se elas são boas ou se elas são ruins. Só não é espiritismo. Então, para que nós saibamos se uma prática é coerente com a doutrina espírita, nós temos que avaliar se ela está em concordância com as obras de Allan Kardec. Lembra que Kardec, ele nos falou da fé raciocinada que questiona tudo, não é? E ele nos deixou uma orientação para que toda a informação que chegue do plano espiritual para nós, nós passássemos pelo critério da universalidade do ensino dos espíritos. Se for uma ideia nova, nós precisamos aguardar a confirmação. Porque se for algo verdadeiro, outros espíritos, por meio de outros médiuns, nos trarão a mesma notícia. Então, esse é o princípio da universalidade. Nós temos que estar atentos a isso. O espiritismo não é proselitista. Ele não impõe os seus princípios. Ele convida as pessoas a conhecê-los, passar pelo crivo da razão. E ele não diz para ninguém deixar a sua religião para se tornar espírita. Não há essa necessidade. Mas nós temos certeza de que o que o espiritismo nos traz, ele traz uma consolação e um esclarecimento tão grande que ele pode ser útil, e ele com certeza será útil para qualquer pessoa que tenha o conhecimento dele. Porque o espiritismo matou a morte, como diz o nosso querido Divaldo Franco. Toda prática espírita, portanto, é gratuita. Nós somos todos voluntários, não se cobra por nada no espiritismo. Mediunidade não é privilégio. Não imaginemos que os médiuns são pessoas especiais, ungidas. Não existe isso. Mediunidade é compromisso. Compromisso com Deus. Não existe médium forte nem médium fraco, ou centro espírita forte, centro espírita fraco. Não existe isso. Existe o merecimento daquele que foi buscar ali algo que, se for do merecimento e for interessante para ele naquele momento, ele vai receber. Se não, Deus sabe o que é melhor para nós, acima de qualquer coisa. Não existem milagres no espiritismo. Tudo tem uma explicação lógica e racional. Então, todos aqueles milagres de Jesus que nós vemos relatados no Evangelho, nós espíritas compreendendo como sendo algo natural. Porque Jesus tinha a capacidade de movimentar os fluidos para que aquilo acontecesse. Então, é perfeitamente explicável nas leis da natureza, nas leis da física, nas leis da justiça divina. Para conhecer o Espiritismo é necessário a prática do estudo regular. Sempre estudando, começando do começo, pelas obras de Allan Kardec. Allan Kardec nos diz assim: o Espiritismo é a ciência nova, que vem revelar aos homens, por meio de provas irrefutáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como coisa sobrenatural,
porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza. A fé raciocinada. O Espiritismo caminhará par e passo com a ciência, de tal maneira que se a ciência provar que ele está falso num ponto, ele se reforma naquele ponto. Até hoje a ciência não comprovou nada em que o Espiritismo esteja errado. Pelo contrário, os ensinamentos espíritas muitas vezes se antecedem às descobertas científicas. E aí é claro, né, que nós desejamos aí muita paz para todos nós, mas nós vamos voltar aqui para continuarmos aí o nosso raciocínio. Nós temos que nos lembrar o seguinte: o Espiritismo, então, ele nos conclama a essa fé raciocinada. Nós temos que usar desse mecanismo da fé raciocinada para entendermos que para que nós possamos conhecer bem a doutrina espírita, nós precisamos da prática do estudo regular. Agora, o que estudar? Devemos estudar, além das obras da codificação espírita, que são essas que nós já citamos, né? As obras de Allan Kardec, aquelas que são compatíveis e coerentes com os ensinamentos de Kardec. Então, nós poderíamos dizer que toda a obra de Chico Xavier é uma obra que é completamente coerente. A obra psicografada por Divaldo Franco, Ivone do Amaral Pereira e outros médiuns. Mas nós precisamos avaliar a obra, isso é muito importante. E aí, nós encontramos na obra de Chico Xavier, especialmente a obra de André Luiz, Espírito André Luiz, que veio nos ajudando a compreender como é a vida no mundo espiritual. Porque quando nós lemos o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, nós temos aquela ideia de tudo. Mas o André Luiz, ele vem detalhando para a gente. E é interessante, né, que quando tudo é novidade, a gente lê, né, nas memórias que quando Chico Xavier recebeu Nosso Lar, que é o primeiro livro de André Luiz, ele guardou Nosso Lar por um tempo, porque ele foi muito criticado, porque as pessoas diziam que o Chico estava maluco. E é interessante, né, que hoje o Nosso Lar é um livro de referência para nós espíritas. E eu confesso para vocês que quando eu me tornei espírita, e isso já foi no início da idade adulta, eu fui criada católica, até a adolescência. Na adolescência eu era muito questionadora, eu perguntava muito, eu não aceitava as coisas que eu não compreendesse. Eu participava de uma mocidade, numa igreja católica, e o nosso coordenador de mocidade um dia disse para mim que eu perguntava demais, sabe? Que eu devia parar com aquilo, eram mistérios de Deus. E eu me recordo que eu parei de ir porque eu não encontrava as respostas. E eu vim encontrar essas respostas justamente, né, com a doutrina espírita. E André Luiz, então, ele vem nos falando sobre a estrutura das colônias espirituais. E eu confesso que quando eu li Nosso Lar a primeira vez, eu era recém-chegada, né, começando a estudar o espiritismo, eu achei aquilo tudo uma grande fantasia, né? Eu pensei, gente, mas que coisa louca é essa, né? Lá é igual aqui. E depois a gente vai aprendendo que não, na verdade, aqui é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Porque o mundo espiritual é o nosso mundo de origem. Nós reencarnamos aqui para que nós possamos passar pelas experiências necessárias para o nosso aprendizado aqui no mundo material. Então, estudando a obra de André Luiz, nós temos aí, olha, conhecimentos vastíssimos sobre o mundo espiritual, sobre o que nos aguarda depois da morte, da desencarnação. Então, o Espiritismo ele vem nos mostrando onde nós estávamos antes de reencarnarmos aqui. Estávamos no mundo espiritual. Para onde nós iremos quando morrermos neste corpo? Retornaremos ao mundo espiritual. Para onde no mundo espiritual? Os espíritas falam muito no umbral, como sendo uma região de sofrimento, uma região difícil. Será que nós vamos para o umbral? Aí nós temos duas coisas a considerar. Depende da vida que nós levamos agora. Porque hoje nós estamos plantando aquilo que nós vamos colher. Isso aí é um fato. E nós também devemos considerar que muitas vezes nós estamos no umbral, mas numa situação bacana, ajudando. Por exemplo, o Nosso Lar é uma colônia que fica ali, né, no umbral, e outras que André Luiz relata também no umbral, onde espíritos bondosos ficam ali trabalhando, ajudando. Então, aquele céu de contemplação, de anjo tocando harpa e a gente comendo uva, isso não existe.
nós prosseguiríamos sendo nós mesmos, simplesmente não tendo mais o corpo. E aí nós nos colocaremos onde o nosso coração nos colocar, né? Dependendo daquilo que nós sentimos, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós acreditamos. Nós agradecemos então a todos vocês que estão nos acompanhando, agradecemos pelo convite e rogamos que Jesus esteja conosco, nos abençoando, nos protegendo. E como em toda reunião espírita, vamos terminar fazendo a nossa prece. Eu convido os irmãos a juntos elevarmos o nosso pensamento a Deus em gratidão, por estarmos aqui reencarnados, pela oportunidade que Ele nos dá deste aprendizado nesta reencarnação. Obrigada, Senhor, pelo amparo espiritual que temos constantemente. Que nós possamos estar atentos aos bons conselhos dos nossos amigos espirituais, que nos amam, que querem o nosso bem, para que possamos fazer o melhor que cada um de nós consegue. Muito obrigada, Senhor. Permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então, muito bom. Até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Um grande abraço.